Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 3, as aulas 7 e 8, calculando medidas de tendência central. Objetivos de aprendizagem: calcular as medidas de tendência central de um conjunto de dados e resolver problemas utilizando a definição de média aritmética, mediana, moda e medida de tendência central. Estamos na apostila Aprender Sempre, na página 102 do volume 3. Habilidades: planejar e executar pesquisa amostral envolvendo o tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Caro estudante, você percebeu nas aulas anteriores que a estatística trabalhamos com diversas informações. Estas normalmente são apresentadas por meio de tabelas e gráficos. Você percebeu também que, de acordo com o tamanho da população à amostra, utilizamos diversos números para contar e representar os dados. Sendo assim, em alguns casos, dentre o universo de informações, podemos retirar valores que representem todo o conjunto. Esses valores são chamados de medidas de tendência central, as quais são denominadas: temos a média aritmética, a média ponderada, a moda e a mediana. Veja no exemplo a seguir como efetuar cálculos utilizando essas medidas. Vamos considerar os números 8, 12, 9, 7, 3, 14 e 9. Vamos calcular a média aritmética. A média aritmética é a medida de tendência central, que é obtida a partir da soma de todos os valores do conjunto de dados, seguido da divisão do valor encontrado pelo número de dados do conjunto. Veja a resolução. Então, o que é a média aritmética? Eu vou somar todos esses números aqui, vou somar e dividir pela quantidade de números. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Então, eu vou somar 8 mais 12 mais 9 mais 7 mais 3 mais 14 mais 9 e dividir pela quantidade de números. Então, a soma de todos os números deu 62. E 62 dividido por 7 dá uma média aritmética de 8,9. Então, essa é a média aritmética. Temos também a média ponderada. O que é média ponderada? É a medida de tendência central que é obtida a partir da multiplicação de cada valor pelo seu peso, seguido da soma dos resultados da multiplicação e da divisão do valor encontrado pela soma dos pesos. Para reforçar esses significados, consideramos pesos 3, 4, 1, 5, 4, 6 e 2, respectivamente. Então, o que ele fala? A média ponderada, cada número tem o seu peso. No caso, o 8, ele tem peso 3. O 12 tem peso 4. Então, olha lá. Então, eu tenho que multiplicar primeiro o meu número pelo seu peso. Então, vou multiplicar 8 vezes o 3. Olha aqui, ó. 8 vezes o 3. Depois, eu vou multiplicar 12 vezes o 4. Olha lá. 12 vezes o 4. Mais
9 vezes o 1. Olha lá, 9 vezes o 1. Mais, qual é o próximo número? 7 vezes o 5. Olha lá, 7 vezes o 5. Mais 3 vezes o 4. Olha lá, 3 vezes o 4. Mais 14 vezes o 6, que é o seu peso. Olha lá, 14 vezes o 6. E o último número é 9 vezes o 2, que é seu peso. Então, eu faço as multiplicações. E eu vou dividir pelos pesos. Quem é o primeiro peso? O 3. Segundo peso, 4. Terceiro peso, 1. Depois, 5. 4. A soma de todos os pesos, ó. Soma de todos os pesos. Então, vamos lá. 3 vezes 8, 24. 12 vezes o 4, 48. 9 vezes o 1, 9. 7 vezes o 5, 35. 3 vezes o 4, 12. 14 vezes o 6, 84. E 9 vezes o 2 dá 18. E vou dividir pela soma dos pesos. 3 mais 4 mais 1 mais 5 mais 4 mais 6 mais 12 deu 25. Então, vou somar 24 mais 48 mais 9 mais 35 mais 12, 84 e 18 dá 230. E a soma dos pesos, que é 25, então fica 230 dividido por 25. Então, a minha média ponderada é 9,2. O terceiro é a mediana, ME, é o valor central de um conjunto de dados. Mas fique atento, pois existem alguns passos para determinar a mediana de um conjunto de dados. O primeiro passo é colocar os valores em ordem crescente. Então, a gente teria que pegar os valores lá e colocar em ordem crescente. Foi colocado, ó, 3, 7, 8, 9, 9, 12 e 4. Adotamos o número central, então a gente tem que ver quem que é o centro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, o centro, ó, então é 3 desse lado e 3 desse lado. O número central aqui, então, é o 9. Então, a minha mediana é o 9. A moda, temos também a medida de tendência central, a moda, que é o valor mais frequente, é o valor que se repete várias vezes. Então, ó, é o valor mais frequente de um conjunto de dados. Considerando os números 8, 12, 9, 7, 3, 14 e o 9, o único número que se repete é o 9. Então, a moda é considerado aqui o 9. 2. João estuda na escola Mundo Feliz e, ao ter acesso ao seu boletim de notas, viu que a média final não foi calculada. João sabe que, para ser aprovado, sem ter que fazer provas de recuperação final, é necessário que a sua média final seja igual ou superior a 7. E você sabe como calcular a média final de João? Se for possível, converse com seus colegas e discuta essa situação. Então, vamos calcular a média final e finalize o preenchimento do boletim de João. Então, vamos lá. Vamos fazer a média aritmética do boletim de João. Português. Primeiro bimestre ele tirou 8, depois tirou 7, depois tirou 9, depois tirou 6. Então, eu tenho que somar os 4 e dividir por 4. Então, vamos lá. Vamos pegar português. Então, ficou 8 mais 7 mais 9 mais 6 deu 30. 30 dividido por 4 deu 7,5. Matemática. Ele tirou 7 mais 6 mais 9 mais 8, dividiu por 4.
30 dividido por 4 deu 7,5. Também foi aprovado em matemática. Geografia. 5 mais 4 mais 6 mais 3 dividido por 4 deu 18. 18 dividido por 4, 4,5. Então, ele não foi aprovado em geografia. História. Ele tirou 10, 8, 9 e 10. Somamos 37. 37 dividido por 4 tirou 9,2. Também foi aprovado. E ciências? 8 mais 10 mais 8 mais 7 deu 33. 33 dividido por 4 deu 8,2. Também foi aprovado. E artes? 10 mais 10 mais 10 mais 9, 39. 39 dividido por 4, 9,7. Também foi aprovado. Educação física, 10, 10, 10 e 10, então teve 40. 40 dividido por 4 teve 10, também aprovado. Inglês, 3, 5, 2 e 6, somando deu 16. E 16 dividido por 4 deu 4, então ele também não foi aprovado em inglês. Então, preenchendo a tabela dele, português, matemática, geografia, história, ciências e artes, educação física e inglês. A. O João vai precisar fazer recuperação final de alguma disciplina? Sim, nas disciplinas de geografia e inglês. B. Considerando as notas dos 4 bimestres, qual é a mediana das notas de matemática? Faça uma comparação com a média aritmética. Bom, a mediana, então eu tenho que colocar em ordem crescente. Então, vamos lá. 9, depois ele tem um 8, depois ele tem um 7 e um 6, em ordem crescente ou decrescente. Eu tenho que pegar o meio. Quem é o meio? Como é números pares, então eu tenho que pegar dois números, o 8 e o 7. Daí eu tiro a média desses números. Então, a mediana vai ficar o 7 mais o 8, que é um médio aqui. 7 mais 8 dá 15. 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, vimos que a mediana é 7,5. E a média aritmética também fizemos e deu o quê? 7,5 também. C. Considerando as notas dos 4 bimestres, qual é a moda em relação às notas de ciências? A moda é o que se repetiu com maior frequência. Então, a moda da nota de ciência é o 8, porque ele teve 8, 10, 8 e 7. E a moda, então, fica o 8 que se repetiu. 3, dado a tabela. Então, já vimos essa tabela, a quantidade de alunos pesquisados com a quantidade de irmãos. Então, 5 alunos não têm irmão. 10 alunos têm um irmão. 6 alunos têm 2 irmãos. 3 alunos têm 3 irmãos e um aluno tem 4 irmãos, num total de 25 alunos pesquisados. Pergunta: a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é aquela que tem um peso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a quantidade de irmão pela minha frequência. Então, olha o que eu vou fazer. 0 vezes o 5, 0 vezes o 5 mais 1 vezes o 10, mais 2 vezes o 6, mais 3 vezes o 3, mais 4 vezes o 1. 0 vezes o 5 é 0, 1 vezes o 10 é 10, 2 vezes o 6 é 12, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 1, 4, dividido pelo total de alunos pesquisados. Então, vamos lá. 0 mais 10 mais 12 mais 9 mais 4 dá 35. E 35 dividido por 25 é 1,4 irmãos.
A moda. A moda é o que mais repete. Então, podemos ver o que mais repete é a frequência de 10 aqui, 10 alunos. Então, a moda é de um irmão. De um irmão, porque é o que se repete mais. E a mediana? A mediana eu tenho que colocar onde que é o meio. Não são 25 alunos entrevistados? Então, o meio dele é o aluno 13º aluno entrevistado. Bom, então eu vou ter que colocar em ordem crescente ou decrescente. Então, de 0 irmãos, eu tenho o quê? 5 alunos. 5 alunos. E de 1 irmão, eu tenho o quê? 10 alunos. De 2 irmãos, eu tenho 6 alunos. De 3 irmãos, 3 alunos. E de 4 irmãos e 1 aluno. Então, se eu for colocar isso daqui como sendo o 13º aluno que respondeu, ele está entre esse número aqui. Porque aqui 5 alunos responderam, aqui 10 alunos responderam, 5 mais 10 dá 15. Então, o 13º está aqui. Se ele está aqui, então, a mediana de alunos que tem irmãos é de 1 irmão. 4. Damião inscreveu-se no vestibular de uma certa universidade para concorrer a uma vaga no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Ao ler o edital do vestibular, ele percebeu que o critério de avaliação era a média ponderada. Então, a média ponderada é que tem um peso em cada questão. Média ponderada das provas objetivas mais a nota da dissertação. Após realizar as provas objetivas, Damião obteve os seguintes acertos: língua portuguesa, literatura brasileira, de 15 questões, ele acertou 10, e o peso da língua portuguesa é 4. Língua estrangeira, que é inglês, espanhol ou francês, tinha 10 questões, ele acertou 8, com peso de 2 pontos. Ciências humanas, história, atualidades e geografia, tinha 20 questões, ele acertou 15, num peso de 2. Matemática tinha 15 questões, ele acertou 12, num peso de 3. Ciências da natureza, física, química ou biologia, tinha 25 questões e ele acertou 23, num peso de 3. A partir dos dados explícitos na tabela, qual foi a nota final de Damião nas provas objetivas? Então, o que eu tenho que fazer? Quantidade de acertos pelo seu peso, só que a quantidade aqui das questões também eu tenho que contar. Então, como é que vai ficar? Média ponderada. Ele não acertou 10? 10 com peso de 4. Então, ó, 10 vezes o 4. Acertou 8 com peso de 2. 8 vezes o 2. Mais. Acertou 15 num peso de 2. 15 vezes o 2. Ele acertou 12 num peso de 3. 12 vezes o 3. Ele acertou 23 num peso de 3. 23 vezes o 3. No caso aqui, 10 vezes o 4, 40. 8 vezes o 2, o 16. 15 vezes o 2, o 30. 12 vezes o 3, 36. E 23 vezes o 3, 69. Os pesos eram 4, 2, 2, 3 e 3, num peso de 14 pontos. Então, soma os pontos que deu 191, dividido por 14, então ele teve 13,6 pontos. Então, a média ponderada dele é de 13,6 pontos.
Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.